o milionário encontra a empregada que nunca esqueceu e revela segredo chocante após 10 anos. Lisboa pulsava, vibrante, como se cada esquina guardasse segredos prontos para serem revelados. Era uma cidade iluminada, cheia de sons que dançavam pelo ar. Mas para Luís, o ambiente se tornava turvo ao cruzar a porta do luxuoso hotel onde estava hospedado. Ele era um consultor financeiro de sucesso no Brasil, mas por dentro uma tempestade inquieta se formava. Foi ali, em frente ao elevador dourado, que ela apareceu. Catarina. Os olhos dele se arregalaram. A mulher que havia sido sua paixão juvenil agora estava diante dele com um brilho nostálgico, mas também um olhar que carregava o peso de anos. Luís, a voz tremia, misturando confusão e surpresa. Ele não a via há mais de uma década. O coração dele disparou. Ela parecia a mesma, mas ao mesmo tempo diferente. Seu sorriso agora tinha uma fragilidade que lhe cortou o peito. As rugas em torno dos olhos contavam histórias de lutas. O encontro, já envolto num manto de mistério, se transformou em algo mais profundo. Catarina, agora mãe solteira, trazia consigo uma linda menina de 7 anos chamada Beatriz, que ao lado da mãe era uma explosão de alegria e magia. Mas havia uma sombra em Catarina. O cansaço e a apreensão eram visíveis, marcados nos traços suaves de seu rosto, como se estivesse carregando um fardo invisível. E assim, Luís se viu imerso em um mundo que não era mais o dele, mas que ainda o chamava. Os dias passaram rápido, ele se envolveu na vida delas, compartilhando risos, passeios e até mesmo histórias noturnas, que aqueciam o lar modesto onde moravam. Beatriz era uma criança encantadora, cheia de energia e perguntas que derretiam o gelo do passado entre Luís e Catarina. Porém, uma sombra ominosa se aproximava. Beatriz começou a se queixar de dores e a leveza do momento fugiu como fumaça. Catarina, angustiada, buscava socorro, e Luís se viu assumindo um papel quase paterno, segurando a mão. Quando Beatriz, com seus olhos brilhantes e esperançoso sorriso, perguntou se ele ficaria para sempre, o coração dele se apertou. "Eu não vou desaparecer de novo", prometeu. Mas aquela promessa estava prestes a ser testada. Então, a mensagem chegou. Uma oportunidade irrecusável. O mundo que ele conquistou em São Paulo chamava por ele, mas o seu coração estava preso em Lisboa, entre o passado com Catarina e um futuro incerto. O que fazer? O que escolher? Enquanto a cidade pulsava do lado de fora, Luís encarou a sua escolha, sabendo que o que decidiria mudaria tudo. Um futuro ao lado de Catarina e Beatriz parecia possível, mas segredos antigos e medos não resolvidos ainda lhe assombravam. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que... E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Luís olhava para a tela do celular. O ícone do aplicativo de e-mail piscava, um lembrete constante do que estava por vir. Ele se sentia dividido. Beatriz, com seu sorriso radiante, tinha se aninhado ao seu lado, enquanto assistiam a um filme, na pequena sala iluminada de Catarina. A vida estava tomando uma nova forma, uma nova direção que ele podia sentir no fundo da alma. Mas a mensagem da proposta de trabalho pendia sobre ele como uma sombra. "Você vai ficar para sempre, né, tio Luís?" Beatriz perguntou, os olhos esperando uma resposta que poderia mudar tudo. O nó na garganta dele apertou. "Claro que sim, Beatriz." Mas enquanto essa promessa saía de seus lábios, ele sabia que o destino estava prestes a desferir um golpe na realidade que construíra em Lisboa. Nessa tarde, enquanto a cidade respirava a atmosfera mágica da primavera, uma mensagem inesperada chegou a Catarina.
O rosto dela palideceu ao ler, as mãos tremiam. Ele puxou a tela do celular para mais perto, tentando ver o que havia acontecido. Catarina, o que foi? O ar parecia pesado, a leveza do momento desaparecendo rapidamente. É a minha mãe. A voz dela parecia distante, quebrada. Ela teve um acidente. Está na UTI. Luiz sentiu uma onda de desespero. A realidade de Catarina parecia desmoronar à sua frente. Ele a abraçou, tentando confortá-la, mas sentindo que em um momento tudo havia mudado. O chão da cidade fervilhava do lado de fora enquanto ele se via impotente para afastar a dor que preenchia a sala. Conforme os dias se desenrolaram, Catarina ficou cada vez mais distante. Havia uma tristeza que carregava em seu olhar. Luiz sabia que precisava ajudá-la, mas Sofia, a mãe de Catarina, era uma figura cheia de mistérios. Apenas alguns dias depois, um detalhe inesperado veio à tona. Durante uma visita rápida ao hospital, Catarina recebeu uma ligação do advogado da família. A conversa era rápida, urgente. Ele a viu pálida, como se o mundo estivesse desabando ao seu redor. Catarina, o que está acontecendo? Luiz questionou, preocupado. É a herança. O advogado disse que eu sou a única beneficiária, mas tem um testamento. Mais detalhes? Dado. Me deixaram em choque. Ela respirou fundo e os olhos dela estavam cheios de água. Luiz, tudo isso me lembra o que aconteceu entre nós. O silêncio pesou entre eles, e então a verdade saiu, como uma bomba prestes a explodir. Catarina começou a contar uma história que ele nunca tinha ouvido. Antes de você sair do Brasil, eu descobri que minha mãe não é quem eu pensava que era. Meu pai, ele não era o homem que conhecemos. Ele teve outro relacionamento. E você? A frase ficou suspensa. Luiz franziu a testa, tentando compreender. Tudo parecia surreal. Como assim? Você lembra do seu pai? A interrogação caiu sobre ele como uma lâmpada acesa. Catarina, o que isso tem a ver? E o que ela disse deslizou pelo ar como um veneno. Seu pai era o amante da minha mãe. Os olhos dela estavam cheios de dor, de verdade. A revelação cortou como uma faca. As peças se encaixavam de maneira amarga. Ele sentiu suas pernas tremendo. Seu coração disparou, e um frio percorreu sua espinha. Não, você não pode estar falando sério. O choque tomou conta dele, fazendo tudo em sua mente girar. A cidade que antes parecia vibrante, agora se transformava em uma prisão. E enquanto o peso da verdade se conectava com uma sombra do passado, Luiz percebeu que a jornada que escolhera era muito mais complexa do que imaginara. A herança não era apenas sobre bens materiais, mas segredos devastadores que poderiam desmanchar tudo. Os olhos de Catarina estavam cheios de lágrimas e um misto de pavor e amor. A vida é complicada, Luiz, e tudo isso pode mudar muita coisa. Ele sentiu uma pressão crescente no peito, um aperto que não conseguia explicar. O destino sorria alucinado, enquanto o passado começava a eclipsar não apenas o presente, mas também o futuro que eles sonhavam construir juntos. E a pergunta pairava no ar: o que fazer agora com essa nova verdade? Catarina olhou para Luiz, seu rosto pálido refletindo a tempestade que se formava dentro dela. Eu não sei como lidar com isso, Luiz. As palavras saíram frá. Ele sentiu a perspectiva de um futuro mais claro e brilhante se desmanchar em um instante. E então, no meio daquela conversa já intensa, o celular de Catarina vibrou novamente. A notificação era um chamado de vídeo. Ela hesitou, mas o rosto dela se iluminou com uma esperança súbita. É o advogado, vou atender. A tensão no ar se intensificou. Luiz observou, o coração acelerado. Uma voz familiar ressoou. A mãe de Catarina havia entrado em contato com o advogado. Assim que Catarina aceitou a chamada, uma imagem de Sofia surgiu na tela. Olhos cansados e expressão de quem havia lutado em uma batalha interminável. Catarina, minha filha. A voz dela tinha um tom apressado,
mas ele mal pôde ouvir as palavras. Ele notou que um homem ao fundo da imagem estava agitado, gesticulando com força. Está tudo bem, mãe? As mãos de Catarina tremiam enquanto esticava o braço para melhorar a qualidade da imagem. Mas a expressão de Sofia apenas se tornava mais grave. Preciso telar que tem algo mais, algo muito mais sério do que pensávamos. E antes que a frase se completasse, a conexão cortou abruptamente. A tela encheu-se de estática antes de ficar preta. O silêncio que se seguiu cortava como uma faca. Luiz franziu a testa, olhando para Catarina, que estava paralisada. O que foi isso? O que ela ia dizer? Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu não sei. Mas o advogado está falando de um segredo, algo que pode mudar tudo. A angústia na voz dela ecoava na pequena sala, e Luiz se aproximou, segurando seus ombros com firmeza. Ele queria confortá-la, mas a urgente sombra do passado se intrometia entre eles. Nesse momento, um barulho estrondoso irrompeu do lado de fora, como um trovão. O vidro da janela tremeu. Catarina olhou e o pânico se espalhou pelo rosto dela. O que foi isso? Luciano, o vizinho da frente, apareceu correndo pela porta entreaberta. Catarina, Luiz, venham rápido, aconteceu algo na rua. A urgência na voz dele era de cortar o coração. Eles levantaram num salto, mas Catarina hesitou. Mas minha mãe, não podemos perder tempo, ele gritou puxando-a pela mão. A rua estava em alvoroço. O que antes era uma passagem tranquila, agora era um cenário de caos. Carros estacionados em desordem, pessoas correndo, gritos ecoando. Algo terrível havia acontecido, e o cheiro de fumaça começava a invadir a atmosfera. Olha! Luiz apontou para a esquina. Uma multidão se aglomerava em torno de um carro incendiado. As chamas subiam, lambendo o ar com uma fúria voraz. E no chão, uma silhueta inconfundível. Catarina ficou pálida ao reconhecer a direção do incidente. É o advogado, ela sussurrou, os olhos arregalados. A cena passou a se desenrolar em câmera lenta. Ele estava caindo ao lado do carro, precisamente onde o fogo estourava com seus rugidos apavorantes. A realidade se desfez. O homem que poderia desvendar o mistério da herança, que poderia conectar os elos que se quebraram ao longo dos anos, estava laidado ali. E tudo aquilo parecia ser mais do que um acidente. Luiz olhou para Catarina, o horror impresso em seus rostos. Catarina, temos que ir embora. Isso não parece certo. Mas Catarina estava paralisada, fixando os olhos no advogado. O instinto de sobrevivência a abandonou. A verdade que poderia ter libertado os dois estava agora a tão poucos passos, e a questão ressoou forte em seu peito. O que realmente havia debaixo da superfície? Enquanto a sirene da ambulância se aproximava, a pergunta dela ecoou no ar. O que aconteceu realmente? O que ele sabia que nós não sabemos? E assim, o futuro deles tornou-se nebuloso e sombrio, entre o desamparo e o mistério que cercava cada respiração. Catarina olhou para Luiz, seu rosto pálido refletindo a tempestade que se formava dentro dela. Eu não sei como lidar com isso, Luiz. As palavras saíram fracas, como se precisassem de um empurrão para tomarem forma. O ar entre eles parecia carregado de eletricidade. Ele sentiu a perspectiva de um futuro mais claro e brilhante desmanchar em um instante. Ela hesitou, mas o rosto dela se iluminou com uma esperança súbita. É o advogado. Vou atender. A tensão no ar se intensificou. Luiz observou, o coração acelerado. Uma voz familiar ressoou. A mãe de Catarina havia entrado em contato com o advogado. Assim que Catarina aceitou a chamada, Sofia apareceu na tela. Olhos cansados e expressão de quem havia lutado em uma batalha interminável. Catarina, minha filha. A voz tinha um tom apressado, mas ele mal pôde ouvir as palavras. Um homem atrás dela parecia agitado, gesticulando com força. Sua presença trazia uma sensação de que algo estava muito errado. Tá tudo bem, mãe? As mãos de Catarina tremiam enquanto esticava o braço para melhorar a qualidade da imagem. Mas a expressão de Sofia tornava-se mais grave. Preciso telar que tem algo mais, algo muito mais sério do que pensávamos.
E antes que a frase se completasse, a conexão cortou abruptamente. A tela encheu-se de estática, antes de ficar preta. O silêncio que se seguiu cortava como uma faca. Luiz franziu a testa, olhando para Catarina, que estava paralisada. O que foi isso? O que ela ia dizer? Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu não sei, mas o advogado está falando de um segredo, algo que pode mudar tudo. A angústia na voz dela ecoava na pequena sala, e Luiz se aproximou, segurando seus ombros com firmeza. Ele queria confortá-la. Mas a sombra do passado se intrometia entre eles. Nesse momento, um barulho estrondoso irrompeu do lado de fora, como um trovão. O vidro da janela tremeu. Catarina olhou e o pânico se espalhou pelo rosto dela. O que foi isso? Luciano, o vizinho da frente, apareceu correndo pela porta entreaberta. Catarina, Luís, venham rápido, aconteceu algo na rua. A urgência na voz dele era de cortar o coração. Eles levantaram-no no salto, mas Catarina hesitou. Mas minha mãe, não podemos perder tempo, gritou Luciano, puxando-a pela mão. A rua estava um alvoroço. O que antes era uma passagem tranquila, agora era um cenário de caos. Carros estacionados em desordem, pessoas correndo, gritos ressoando. Algo terrível havia acontecido. E o cheiro de fumaça começava a invadir a atmosfera. Olha, Luís apontou para a esquina. Uma multidão se aglomerava ao redor de um carro incendiado. As chamas subiam, lambendo o ar com uma fúria voraz. E no chão, uma silhueta inconfundível. Catarina ficou pálida ao reconhecer a direção do incidente. É o advogado. Ela sussurrou, os olhos arregalados. A cena se desenrolava em câmera lenta. Ele estava caindo ao lado do carro, precisamente onde o fogo estourava com seus rugidos apavorantes. Mas de repente, uma explosão violenta detona. O som é ensurdecedor. Um clarão enche o céu, e um pedaço do carro voa em várias direções, acertando a multidão. As pessoas gritam. O caos se intensifica. Luís puxou Catarina para trás, instintivamente tentando proteger a mulher que ele tinha começado a amar de novo. É uma armadilha, gritou um dos moradores, pânico em sua voz. Alguém está por trás disso. Venham todos, precisamos sair daqui. Luís olhou nos olhos de Catarina, o horror estampado em seu rosto. Nessa fração de segundos, ele percebeu que a verdade sobre a herança era apenas a ponta do iceberg. Algo muito mais sinistro estava em jogo. E nesse momento, uma mulher da multidão começou a gritar. Era uma antiga vizinha de Catarina, e suas palavras congelaram o tempo. Vocês não sabem, essa foi uma emboscada. Sofia estava prestes a revelar, e alguém não queria que ela falasse. O coração de Luís disparou. A revelação dele era um choque visceral, mais intoxicante que qualquer medo que já sentiu. O que mais estava escondido? O que terem feito para calar essa verdade? Naquele instante, todos os olhares se voltaram para eles, uma mistura de assombração e expectativa. Catarina começou a recuar. A mente dela estremecia. O que minha mãe sabia que poderia ter lhes colocado em perigo? Enquanto os gritos abafavam a cena, Luís percebeu que a história não terminaria ali. A sombra do passado, os segredos e a própria vida de todos estavam em um fio rente à tragédia. E uma pergunta ecoou. Quem realmente era seu pai? Essa resposta poderia mudar tudo novamente. Catarina olhou para Luís, seu rosto pálido refletindo a tempestade que se formava dentro dela. Eu não sei como lidar com isso, Luís. As palavras saíram fracas, como se precisassem de um empurrão para tomarem forma. O ar entre eles parecia carregado de eletricidade. Ele sentiu a perspectiva de um futuro mais claro e brilhante desmanchar em um instante. E então, no meio daquela conversa já intensa, o celular de Catar. A notificação era um chamado de vídeo. Ela hesitou, mas o rosto dela se iluminou com uma esperança súbita. É o advogado. Vou atender. A tensão no ar se intensificou. Luís observou, o coração acelerado. Uma voz familiar ressoou. A mãe de Catarina havia entrado em contato com o advogado. Assim que Catarina aceitou a chamada, Sofia apareceu na tela. Olhos cansados e expressão de quem havia lutado em uma batalha interminável.
Catarina, minha filha. A voz tinha um tom apressado, mas ele mal pôde ouvir as palavras. Um homem atrás dela parecia agitado, gesticulando com força. Sua presença trazia uma sensação de que algo estava muito errado. Está tudo bem, mãe? As mãos de Catarina tremiam enquanto esticava o braço para melhorar a qualidade da imagem. Mas a expressão de Sofia tornava-se mais grave. Preciso telar que tem algo muito mais sério do que pensávamos. E antes que a frase se completasse, a conexão cortou abruptamente. A tela encheu-se de estática antes de ficar preta. O silêncio que se seguiu cortava como uma faca. Luiz franziu a testa, olhando para Catarina, que estava paralisada. O que foi isso? O que ela ia dizer? Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu não sei, mas o advogado está falando de um segredo. Algo que pode mudar tudo. A angústia na voz dela ecoava na pequena sala, e Luiz se aproximou, segurando seus ombros com firmeza. Ele queria confortá-la, mas a sombra do passado se intrometia entre eles. Nesse momento, um barulho estrondoso irrompeu do lado de fora, como um trovão. O vidro da janela tremeu. Catarina olhou, e o pânico se espalhou pelo rosto dela. O que foi isso? Luciano, o vizinho da frente, apareceu correndo pela porta entreaberta. Catarina, Luiz, venham rápido, aconteceu algo na rua. A urgência na voz dele era de cortar o coração. Eles levantaram num salto, mas Catarina hesitou. Mas minha mãe? Não podemos perder tempo, gritou Luciano, puxando-a pela mão. A rua estava um alvoroço. O que antes era uma passagem tranquila, agora era um cenário de caos. Carros estacionados em desordem, pessoas correndo, gritos ressoando. Algo terrível havia acontecido e o cheiro de fumaça começava a invadir a atmosfera. Olha! Luiz apontou para a esquina. Uma multidão se aglomerava ao redor de um carro incendiado. As chamas subiam, lambendo o ar com uma fúria voraz. E no chão, uma silhueta inconfundível. Catarina ficou pálida ao reconhecer a direção do incidente. É o advogado, sussurrou, os olhos arregalados. A cena se desenrolava em câmera lenta. Ele estava caindo ao lado do carro, precisamente onde o fogo estourava com seus rugidos apavorantes. Mas, de repente, uma explosão violenta detona. O som é ensurdecedor. Um clarão enche o céu, e um pedaço do carro voa em várias direções, acertando a multidão. As pessoas gritam. O caos se intensifica. Luiz puxou Catarina para trás instintivamente, tentando proteger a mulher que ele tinha começado a amar de novo. É uma armadilha! Gritou um dos moradores, pânico em sua voz. Alguém está por trás disso. Venham todos, precisamos sair daqui. Luiz olhou para Catarina, o horror estampado em seu rosto. Nessa fração de segundos, ele percebeu que a verdade sobre a herança era apenas a ponta do iceberg. Algo muito mais sinistro estava em jogo. E naquele momento, uma mulher da multidão começou a gritar. Era uma antiga vizinha de Catarina, e suas palavras congelaram o tempo. Vocês não sabem, essa foi uma emboscada. Sofia estava prestes a revelar, e alguém não queria que ela falasse. O coração de Luiz disparou. A revelação dele era um choque visceral, mais intoxicante que qualquer medo que já sentiu. O que mais estava escondido? O que terão feito para calar essa verdade? Naquele instante, todos os olhares se voltaram para eles. Uma mistura de assombração e expectativa. Catarina começou a recuar. A mente dela estremecia. O que minha mãe sabia que poderia lhes colocar em perigo? Enquanto os gritos abafavam a cena, Luiz percebeu que a história não terminaria ali. A sombra do passado, os segredos e a própria vida de todos estavam em um fio rente à tragédia. E uma pergunta ecoou. Quem realmente era seu pai? Essa resposta poderia mudar tudo novamente. Mas então, em meio ao caos, o celular de Catarina vibrou novamente. Com um olhar de desespero, ela desbloqueou a tela. A mensagem que apareceu a deixou em choque. As palavras a sacudiram como uma tempestade. Catarina, a verdade sobre a herança. Seu pai não é quem você pensa. Ele está vivo, e é perigoso.
Os olhos dela se arregalaram, e a realidade da situação se transformou em algo ainda mais sombrio. Luiz pôde ver o mundo dela desmoronar mais uma vez. O que isso significa? Ele a questionou, mas esses segundos pareciam se arrastar. A resposta, se existisse, estava presa em algum lugar escuro e profundo de suas memórias. E enquanto ela enfrentava a verdade devastadora diante dela, tudo o que eles haviam construído agora balançava em uma linha tênue. Luiz olhou ao redor, para a multidão atordoada, para o fogo ainda devorando a cena. O futuro deles se tornava cada vez mais incerto. Como poderiam lutar contra um fantasma do passado que agora tinha forma e poderia ser real? E a pergunta ficou pairando no ar. Estariam prontos para enfrentar essa nova verdade que os cercava? Quando Catarina leu a mensagem no celular, seu coração parecia ter parado. Seu pai não é quem você pensa. Ele está vivo, e é perigoso. As palavras dançaram diante de seus olhos, quase como se gritassem um aviso desesperado. A mente dela rodava. O caos do mundo exterior já era demais, e agora isso? Luiz sentiu o que estava acontecendo ao seu lado. A energia fria da revelação a envolvia como um manto pesado. Catarina, essa mensagem, o que você sabe? A urgência em sua voz era palpável. Ela balançou a cabeça, perdida. Eu não sei. Tinha tanto tempo que não pensava no meu pai. A respiração dela foi ficando mais rápida. Ele desapareceu. Minha mãe nunca falou muito sobre isso. Fez questão de manter tudo no escuro. Entre o suspense da multidão e o cheiro de fumaça, uma outra figura emergiu. A vizinha, ainda em estado de choque, se aproximou cautelosamente. Catarina, você precisa ouvir. O que sua mãe ia te contar é mais sério do que você imagina. De repente, outro estrondo. O carro em chamas explodiu, chamando a atenção de todos. As pessoas gritavam, se afastando, mas Catarina estava paralisada, presa com a verdade balançando diante dela. Então, uma voz familiar cortou a confusão. Catarina, era Sofia. Ela surgira na multidão, pálida e tremendo. Catarina, me escute, não é seguro aqui. Eu recebi o vídeo, o advogado, a herança. O que ele sabia? O desespero transparecia na voz de Catarina. A mãe hesitou, o olhar ansioso. A multidão a empurrou em direção à filha. Luiz franziu o senho. Algo não estava certo. A tensão crescia. Sofia se lançou em direção a Catarina, os olhos marejados. Escute agora. Temos pouco tempo. Seu pai não só está vivo como... Ele é um dos homens mais poderosos no Brasil. Mas não teve tempo para terminar. Um homem surgira à frente. Elegante, vestido de forma impecável, sua presença irradiava um mistério inquietante. Sofia, pare! O tom ressoou como uma ordem. Era um estranho, mas a intensidade em seus olhos dizia que sua relação com a história de Catarina era muito mais próxima. Quem é você? Luiz perguntou desafiador. Eu sou Daniel, amigo e protegido de Ricardo. O nome fez o ar parar por um segundo. O pai de Catarina. Ele está vivo, mas não é seguro falar sobre isso aqui. As palavras de Daniel cortaram o ar. A multidão parou. Um murmúrio percorreu a gangue de curiosos. Você está mentindo. Catarina sussurrou, mas a fragilidade na voz já entregava a dúvida. Catarina, sua vida e a de sua mãe sempre estiveram em perigo. Seu pai fez inimigos poderosos. Daniel continuou, seus olhos parecendo abrigar segredos ancestrais. Ele deu um passo à frente. A sua herança não é só dinheiro. É um legado que eles querem destruir. O medo crescia, mas algo mais se formava no fundo do coração de Catarina. Um ressentimento. Se meu pai era tão importante, por que me deixou? Sofia a puxou para o lado, os lábios tremendo. Catarina, seu pai não teve escolha. E o que ele fez para proteger você? Foi doloroso. Nesse momento, a porta de um carro foi aberta. Um homem encapuzado surgiu, gesticulando. É hora. Precisamos ir agora. O caos reinava. Luiz segurou a mão de Catarina,
mas ela estava dividida. Mãe, o que está acontecendo? O que você escondeu de mim? Sofia olhou para a multidão, então de volta para a filha. Você precisa confiar em nós. Mas o que está prestes a acontecer mudará tudo. Olhares trocados. A verdade começava a se formar. Mas Catarina estava assoberbada. O passado finalmente estava voltando, como uma onda. E no meio da tensão e do desespero, tudo estava prestes a desmoronar. O que ela escolheria? A verdade que poderia libertá-la? Ou a segurança de um futuro mantido no escuro? E com o último grito do homem encapuzado, tudo desmoronou. Eles vêm. O que viria a seguir era uma tempestade, e a única certeza era que nada seria como antes. O que viria a seguir era uma tempestade, e a única certeza era que nada seria como antes. O homem encapuzado estava prestes a revelar algo ainda mais impactante, e a tensão crescia a cada segundo. Catarina, você precisa ir, ele gritou, os olhos mirando diretamente os dela, como se pudesse ver a confusão. As chamas atrás deles estouravam, e o calor queimava a pele. Quem é você, realmente? Luiz perguntou, ainda segurando firme a mão de Catarina. O medo que via nos olhos dela refletia o caos ao redor. Os murmúrios da multidão aumentavam, mas naquele momento tudo parecia distante. Daniel, o amigo do pai de Catarina, parecia prestes a desmoronar sob o peso da revelação. Escute, eu posso explicar tudo, mas precisamos sair. O homem encapuzado gesticulou, sua voz carregada de urgência. Eles vêm, e se não formos rápidos, estaremos todos em perigo. O rosto de Catarina estava pálido, os lábios tremiam enquanto a realidade se desenrolava. E de repente, Sofia apareceu na frente deles. Seu olhar estava aflito. Catarina, vem comigo, ela exclamou, mas parou quando viu o homem. Você de novo. O desprezo na voz de Sofia era palpável. Você não entende. É por causa do Ricardo. Ele está de volta. O homem não hesitou. Cada palavra sua ressoava como um troar de trovão. Luiz percebeu que o nome do pai de Catarina trouxe uma onda de lembranças e medo. Ricardo? Perguntou Catarina, confusa, mas ao mesmo tempo intrigada. Ele está vivo? O que você sabe sobre ele? Sabemos mais do que você imagina. Daniel interveio. A herança, o tribunal, tudo isso é para protegê-la. Seu pai não desapareceu. Voltou a fazer parte de uma guerra que nunca acabou. Os olhos de Catarina brilharam. O passado a cercava como uma bruma. Mas um segundo depois, um grito cortou a atmosfera tensa. É ele, o advogado. Uma mulher na multidão gritou. Todos olharam e a cena ganhou vida novamente. A mulher, que parecia assustada, estava se aproximando. Ele está aqui. Ela tremia, a boca seca, o olhar fixo. E na direção dela, Luiz viu uma sombra se aproximar. Era um homem, alto e com um sorriso enigmático. Parece que a reunião familiar está tendo uma nova conexão. A voz dele parecia feita de gelo, mas era familiar. Catarina congelou. Reconhecia aquele rosto. Não, não pode ser. Marcos? Ela sussurrou, como se a palavra fosse um feitiço. A tensão aumentou ao ver a expressão no rosto dele, uma mescla de desprezo e alegria. Sim, Marcos, um amigo da infância, alguém que Catarina nunca esperou ver ali. Você? O que você está fazendo aqui? Os olhos dela estavam arregalados, repletos de confusão e um toque de traição. Eu vim trazer algumas verdades à tona, querida. Marcos disse, o tom dele revelando algo profundo e sombrio. O pânico se espalhou entre a multidão, e Luiz sentiu o nó na garganta apertando. Você? O que sabe sobre meu pai? Catarina balançou a cabeça em descrença. Por que você se preocupa agora? O olhar de Marcos endureceu. Porque a verdade sobre ele não é o que você imagina. Ele não é apenas um homem fugindo. Ele é parte de algo muito maior e muito mais perigoso do que todos vocês acreditam. As palavras dele ecoaram como um estalar de um galho quebrando. Catarina ficou paralisada. Um frio percorreu sua espinha. Como assim?
E o que mais ele sabia? Catarina, você precisa ouvir. Daniel interveio, mas a atenção de todos estava em Marcos e no seu enigma sombrio. O que você escondeu? O que sabia sobre o seu pai que estava disposto a manter em segredo? E no meio do caos, uma explosão de vozes tomou conta da cena. O povo começou a murmurar, a tensão mudando de direção. E Luiz percebeu. Tudo estava ali, na linha do destino. Uma grande peça, de um quebra-cabeça ainda não montado. Marcos olhou engravidado de um sentimento que misturava culpa e poder. Se a sua mãe falasse, toda a nossa história mudaria. Eu não posso deixar isso acontecer. E essas palavras, rodeadas por uma aura de presença, deixaram todos os envolvidos num estado de choque quase letárgico. Porque, a partir daquela frase, tudo o que Catarina acreditou sobre sua vida, sua família e seu verdadeiro eu começou a desmoronar como um castelo de cartas. As perguntas ecoaram em sua mente. O que mais não sabia? O que Marcos e o pai dela estavam realmente escondendo? Ele olhou para Luiz, uma sombra de dor atravessando o olhar. Assim, Catarina se viu em meio a um dilema angustiante. A realidade estava mudando diante dela, e a linha entre confiança e traição tornou-se imprecisa. Ninguém sabia o que aconteceria a seguir, mas uma coisa era clara: tudo o que pensava que poderia ser seguro estava prestes a se tornar um campo de batalha. E enquanto a escuridão se aproximava, a única certeza que lhe restava era que estavam todos sendo puxados para o centro de um furacão que prometia revelações que poderiam quebrar suas vidas para sempre. A tensão pairava no ar, e Catarina se sentiu presa entre as verdades e mentiras que cercavam sua vida. O homem encapuzado, Marcos, parecia um ex. Os olhos de Catarina estavam cheios de dor e incredulidade. Luís apertou a mão dela, sentindo a ansiedade vibrar entre eles. Mas o murmúrio da multidão se tornava um eco distante. Catarina, acredita em mim. Daniel insistiu, o olhar dele pedindo confiança. Seu pai foi forçado a desaparecer por motivos muito maiores do que todos nós sabemos. Mas antes que qualquer outro diálogo se desenrolasse, um som estrondoso cortou o ar. Era como um trovão, mas estava mais perto. O chão tremeu sob seus pés e uma explosão de fumaça surgiu na esquina onde tudo havia começado. O caos explodiu novamente. Pessoas começaram a correr, gritos misturados ao cheiro de queimado. Luís olhou rapidamente na direção do som. E a cena que se apresentou era apocalíptica. Então, do meio da fumaça, uma figura surgiu. Era um homem altivo, de terno escuro. Seu olhar era intenso, e a presença dele emanava poder. Orem! A voz dele era um rugido, como um leão em busca de controle. As pessoas hesitaram, mas o medo se espalhou como fogo em palha seca. Catarina, você precisa vir comigo agora. Quem é você? Catarina gritou, o pânico em sua voz. Ricardo, o homem respondeu, sua expressão uma mistura de urgência e determinação. Seu pai está em perigo. Todos os olhos se voltaram para ele, e uma onda de choque varreu a multidão. O nome reverberou na mente de Catarina. Assim, esse era o homem que por tanto tempo fizera parte de sua história. Agora corpo e alma, diante dela. As peças do quebra-cabeça começavam a se juntar, mas a realidade dela ainda parecia impossível. Você não pode simplesmente aparecer assim. Catarina se virou, quase ofendida, mas a verdade a chamava, quase que com um grito ensurdecedor. Meu pai está morto. Ele não está, e você precisa entender que a guerra por seu legado começou e muitos estão dispostos a matá-lo para impedi-lo. Ricardo insistiu, como se estivesse falando com uma criança que se recusa a ver a realidade. Mas então, um movimento inesperado. Marcos avançou, seus olhos transbordando com uma reviravolta alarmante. Parem! Ele não pode ser confiável. Mas as palavras mal saíram de sua boca, e antes que pudesse prevenir a todos, outro som devastador irrompeu do carro em chamas. Um pedaço de metal voou, acertando um dos moradores próximos, fazendo-o cair. O grito incessante ecoou, e o pânico se espalhou. Rick, não, tenha cuidado. Alguém gritou, e a cena se desenrolou em uma confusão frenética. Como se tudo estivesse conspirando contra eles, Sofia, a mãe de Catarina, estava sendo empurrada para trás.
a expressão dela transformada em horror e desespero. Catarina sentiu o mundo à sua volta desabar. Ela precisava saber a verdade. Era tudo por causa dele. O segredo foi revelado antes de terminar. A confusão nas palavras de Sofia fez com que o coração de Catarina acelerasse. Então, uma revelação atravessou sua mente. Eu sou a herdeira. Minha vida deve ter um propósito maior. O sentimento de poder atingiu Catarina como uma onda. Ela precisava agir, precisava saber mais. E então aconteceu. O homem que se dizia seu pai, Ricardo, levantou a mão e um brilho metálico se fez notar, um revólver. O mais inesperado de todos. Ao mesmo tempo, o caos se intensificava e um grito preencheu o ar. Ele está atrás de você, Catarina. As palavras soaram como uma condenação. Uma verdade devastadora a atacou como um golpe engasgado. O homem que ela havia desejado conhecer, aquele que havia desaparecido, agora estava no centro de um jogo mortal. O que estava acontecendo? O que mais ele ocultava? E em meio a essa tempestade de emoções, Catarina sentiu seu coração disparar. A vida dela estava em colapso, e a única certeza que sobrava era a dúvida, a cravejada de tragédia. Em quem ela deveria confiar? A conexão estava quebrada, e enquanto as chamas devoravam tudo ao redor, a história tomava um novo e sombrio rumo. E cada respiração a levava para mais perto da verdade que não queria enxergar. O que viria a seguir era uma tempestade, e a única certeza era que nada seria como antes. O homem encapuzado, Marcos, parecia um espectro do passado que agora desafiava a realidade de Catarina. Cada palavra que saía da boca dele cortava como uma lâmina afiada. A verdade sobre seu pai vai mudar tudo o que você conhece. Eu não posso acreditar em você. Os olhos de Catarina estavam cheios de dor e incredulidade. Luiz apertou a mão dela, sentindo a ansiedade vibrar entre eles, mas o murmúrio da multidão se tornava um eco distante. Catarina, acredite em mim, Daniel insistiu. O olhar dele pedindo confiança. Seu pai foi forçado a desaparecer por motivos muito maiores do que todos nós sabemos. Mas antes que qualquer outro diálogo se desenrolasse, um som estrondoso cortou o ar. Era como um trovão, mas estava mais perto. O chão tremeu sob seus pés, e uma explosão de fumaça surgiu na esquina, onde tudo. O caos explodiu novamente. Pessoas começaram a correr, gritos misturados ao cheiro de queimado. Luiz olhou rapidamente na direção do som, e a cena que se apresentou era apocalíptica. Depois, do meio da fumaça, uma figura surgiu. Era um homem altivo, de terno escuro. Seu olhar era intenso e a presença dele emanava poder. Parem! A voz dele era um rugido, como um leão em busca de controle. As pessoas hesitaram, mas o medo se espalhou como fogo em palha seca. Catarina, você precisa vir comigo agora. Quem é você? Catarina gritou, o pânico em sua voz. Ricardo, o homem respondeu, sua expressão uma mistura de urgência e determinação. Seu pai está em perigo. Todos os olhos se voltaram para ele, uma onda de choque varreu a multidão. O nome reverberou na mente de Catarina. Assim, esse era o homem que por tanto tempo fizera parte de sua história, agora corpo e alma diante dela. As peças do quebra-cabeça começavam a se juntar, mas a realidade dela ainda parecia impossível. Você não pode simplesmente aparecer assim. Catarina se virou, quase ofendida, mas a verdade a chamava, quase que com um grito ensurdecedor. Meu pai está morto. Ele não está, e você precisa entender que a guerra por seu legado começou e muitos estão dispostos a matá-lo para impedi-lo. Ricardo insistiu, como se estivesse falando com uma criança que se recusa a ver a realidade. Mas então um movimento inesperado. Marcos avançou, seus olhos transbordando com uma reviravolta alarmante. Aren. Ele não pode ser confiável. Mas as palavras mal saíram de sua boca. Um destroço de metal voou do carro em chamas, atingindo uma mulher na multidão. O grito dela fez todos se virarem, e o pânico se espalhou mais uma vez. Catarina, vamos! Luiz puxou a mão dela,
e os dois começaram a recuar. Mas a expressão de Catarina estava presa entre o choque e a confiança. Não! Ele está dizendo que meu pai está vivo. Eu não confio nele, Luiz respondeu, o medo ecoando em sua voz. E se isso for uma armadilha? Mas o desespero tomou conta de Catarina. Uma onda de confusão a envolvia. O homem que ela quis conhecer estava tão perto, tão presente agora. Então, o que era real? Qual era a verdade? E nesse momento, um golpe decisivo. Ricardo não hesitou. Catarina, se você não vier comigo, vai perder tudo. Ricardo está em um lugar seguro. Venha comigo e explicarei tudo. Então uma luz ofuscante iluminou a cena. Uma furgão preta parou abruptamente. As portas se abriram violentamente, fazendo um barulho estrondoso. E de dentro, homens armados surgiram, criando um cenário dantesco. O coração de Catarina afundou ao ver a cena. Segurem todos! Um dos homens gritou e o caos novamente reinou. Os gritos misturaram-se a tiros. A multidão entrou em colapso. Catarina agora! Ricardo exclamou, e Luiz segurou forte a mão dela, puxando-a para longe. Mas já era tarde demais. As balas uniam e um grito ecoou na confusão. Era Marcos. Ele havia sido atingido. O caído no chão, enquanto o pânico crescia. Catarina travou o olhar no amigo, as lágrimas brotando de seus olhos. Não. Marcus! Catarina, escute-me! A voz de Ricardo se elevou sobre o horror. Este não era o plano. Não podíamos permitir que você se envolvesse nisso. E em meio à correria, uma revelação brotou no ar. O que estava acontecendo? Por que Marcos estava lá? Ele sabia? O que mais ele não tinha contado? Catarina se sentia perdida. O homem que ela tinha acreditado ser parte da sua vida estava agora surto de segredos, e a trajetória de seu destino mudava mais uma vez. O que estava por vir tornava tudo indefinido, cercada por um mistério sombrio que poderia destruir tudo o que conhecia. E enquanto os tiros ecoavam e a fumaça enchia o ar, a pergunta pairava no ar. Quem era, de fato, seu pai? E o que estava realmente acontecendo com seu mundo? A resposta poderia estar mais próxima do que imaginava, e ninguém estava salvo. Catarina se viu em meio ao caos novamente. O grito de Marcos cortou o ar, e em um impulso, ela se lançou em sua direção. Marcos, não! O corpo dele estava estendido no chão, emaranhado entre a confusão. E os olhos dela se encheram de lágrimas. O sangue pulsava em suas têmporas, ecoando o horror da cena. Luiz a puxou suavemente. Catarina, precisamos sair daqui. Mas o desespero a mantinha presa. A fumaça estourava à sua volta, e as sirenes se aproximavam como um lamento agonizante. Ele não pode morrer assim, gritava Catarina, sem conseguir desviar o olhar do amigo caído. E enquanto a multidão se dispersava em pânico, uma pressão crescente ameaçava esmagá-la. Ricardo, o homem que afirmava ser seu pai, acenou com determinação. Catarina, você não pode ficar aqui. Isso é uma armadilha. A voz dele era firme, mas um medo profundo cintilava em seus olhos. Ela hesitou, lutando contra o nó na garganta. Como poderia confiar em um homem que tinha estado ausente por tanto tempo? A verdade começou a se fragmentar, e as memórias corriam desordenadas em sua mente. Seu pai, essa sombra, agora tinha uma forma, mas ainda estava cercado de mistério. Você está falando da guerra pelo legado, mas o que isso significa para mim? O tom da voz dela ressoou, cheia de raiva e dor. Significa que sua vida está em perigo, Ricardo respondeu, sua expressão tensa. Pessoas que não querem que você descubra a verdade estão aqui agora. Precisamos fugir. E enquanto a multidão se dispersava, Catarina sentiu uma chama de coragem nascer dentro dela. Não, eu não vou embora, se Marcos estiver. As lágrimas brotaram, ofuscando sua visão. Mas Luiz a puxou novamente, e finalmente ela viu. O olhar de Marcos estava preso em um fio tênue, sua respiração fraca. O pânico se espalhou enquanto Catarina gritava por socorro. O mundo ao redor pareceu escurecer. Ela não poderia permitir que a história deles acabasse assim.
Então, de algum lugar, um grito atendeu seu chamado. Eu cuido dele. Era Sofia, a mãe dela. Com uma determinação inabalável, ela se lançou na direção do filho. Confiem em mim. Levem Catarina para a segurança enquanto eu cuido do que resta. Você não pode ir sozinha, Luiz exclamou. Mas o olho da tempestade estava agora em Sofia. A mulher, com a força que pôde reunir, se aproximou de Marcos e começou a avaliar sua condição. Os dois amigos estavam cobertos em dor, mas havia uma luz na determinação de Sofia que deixou Catarina mais esperançosa. Catarina, vá, Sofia gritou. A vida dela pode depender disso. E assim houve um momento de clareza para Catarina. O toque firme de Luiz na sua mão, a voz decidida de Ricardo e a luta de sua mãe eram um chamado à ação. Era sua chance de desvelar os segredos que aprendiam. Vamos! Catarina gritou e correram juntos, deslizando pelas ruas caóticas. A fumaça ainda enchia o ar, mas agora havia uma missão. Para eles, cada passo era um ato de resistência. Enquanto se afastavam, Catarina olhou para trás e viu sua mãe cuidando de Marcos. O olhar decidido, como se enfrentasse todo o mal do mundo. O coração dela apertou. Por favor, fiquem bem. Sussurrou, sabendo que a batalha só começava. E assim, entre ecos de tiros e sirenes, a verdadeira jornada de Catarina estava apenas começando. As verdades por trás de seu pai, seu legado e o que realmente significava ser quem era, estavam diante dela. A esperança lutava contra o medo e uma nova força se formava dentro dela. Com o coração pulsando forte, ela se virou para Luiz e Ricardo. Vamos descobrir tudo isso juntos. A determinação na voz dela firmou um novo destino. E assim, enquanto se afastavam da cena caótica, a pergunta flutuava na mente de Catarina. O que o futuro guardava e quais verdades ainda permaneceriam ocultas? Antes que você vá, tenho um pedido urgente. Se você chegou até aqui e amou essa história, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e manter esse conteúdo vivo. Não espere nem mais um segundo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E, se você conhece amigos que precisam conhecer essa história incrível, compartilhe instantaneamente com pelo menos 5 deles. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com esse.